Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deia. Hoje eu vim falar sobre o Diário de Anne Frank. Esse é um livro que eu demorei muito para ler. Eu já tive esse livro numa outra edição e acabei doando, porque por alguma razão eu não conseguia iniciar a leitura. Enfim, fui protelando até que coloquei ele na minha lista de 12 livros para 2022 e fiz a leitura. Eu já tinha um e-book, que eu vou colocar aqui na tela, a edição que eu tenho, né, em e-book. Acabei comprando essa edição, mas eu vi que essa edição aqui, ela é reduzida, né, ela não é completa. E aí eu achei a edição completa na Storytel, não em áudio, em e-book mesmo. Então eu fiz a leitura no e-book da Storytel e acompanhei por aqui também para fazer uma comparação, né, do texto, enfim. Bom, eu demorei para ler, como eu falei, e realmente é uma leitura difícil, mas vamos lá, né? A Anne Frank foi uma garota alemã, judia, assim como a sua família, e eles se mudaram para a Holanda antes da Holanda ser invadida pelos alemães, né? E eles passaram um tempo morando lá na Holanda. O pai da Anne tinha uma fábrica e nessa fábrica havia um esconderijo. Então a Anne tinha uma vida normal até então, né? Dentro do possível, as coisas estavam mudando demais para os judeus e eles estavam, né, sendo perseguidos, e o pai da Anne estava tentando sair com a família da Holanda. E ele não conseguiu autorização, não conseguiu passaporte, enfim. E a trancos e barrancos, né, eles resolveram se esconder nesse esconderijo que tinha nessa fábrica, né, era uma casa escondida. E eles resolveram se esconder ali. E eles estavam organizando essa fuga para esse esconderijo. E antes dessa fuga, a Anne frequentava a escola, tinha amigos e amigas, e brincava com as amigas dela. Então, isso foi antes dela completar 13 anos, né? E ela ganhou de aniversário um diário. E logo em seguida, eles precisaram se esconder realmente nesse anexo na fábrica do pai dela. Então, eles saíram de casa como se estivessem fugindo, né, do país, como se estivessem indo embora do país, deixaram pistas falsas, inclusive deixaram uma gatinha que eles tinham, pedindo que os vizinhos cuidassem dessa gata, e foram se esconder, sem que muitas pessoas soubessem, né, a maioria das pessoas não sabia, só poucos amigos que acabaram ajudando a família Frank nesse período aí que eles ficaram escondidos. E a Anne, então, no esconderijo, ela passa a escrever no diário, contando o que acontecia lá. E com o tempo, eles receberam uma família para dividir esse esconderijo com eles. Então, era um casal e um filho. Ele tinha por volta de seus 15 anos, aproximadamente. A Anne morava com seus pais, né? E a sua irmã Margot, que era mais velha que ela, e eles passam ali quase 2 anos, eles passam 21 meses ali. Então ela vai narrando no diário, até porque eles ficam ali dentro realmente sem poder sair para nada, sem poder olhar na janela. Na verdade, eles até se arriscavam olhando na janela. Imagina passar 21 meses trancados dentro de uma casa, 2 famílias ali. Então ela vai narrando as dificuldades de relacionamento com a família dela, com a outra família também, porque imagina, não é fácil, né? Não deve ter sido nada fácil. Ali no anexo, muitas vezes eles ouviam rádio para saber das notícias do que estava acontecendo, então da perseguição aos judeus, a captura dos judeus, e eles eram capturados e levados para os centros de concentração, e eles ficavam sabendo que muitos morriam. Então ela diz aqui, por exemplo, do medo que ela sentia. Eu vou ler, é um trechinho bem curtinho aqui. Ela diz assim no diário dela:
Fico aflita com a ideia de não poder sair e tenho medo de que nos descubram e nos fuzilem. Então imagina uma garota de 13 anos colocando no papel o que ela estava vivendo na época. Tinha que muitas vezes passar o dia em silêncio, sem fazer barulho. Se fosse andar, não podia fazer barulho com os pés para que ninguém descobrisse que eles estavam ali, né? E depois de um tempo, eles receberam mais uma pessoa, que foi um dentista. E a partir de então, a Anne Frank, ela teve que dividir o quarto dela com esse dentista, né? Então imagine para uma garota de 13, 14 anos, estar escondida ali por quase 2 anos com a sua família, ter que dividir o seu quarto com um estranho. E essas pessoas, elas não se relacionavam bem, né? Porque, claro, imagine passar 24 horas com pessoas que você não conhece, com pessoas da sua própria família já é difícil, e ela escancara isso aqui, né? A dificuldade de relacionamento que ela tinha com a mãe dela. Com o pai, ela tinha um relacionamento melhor, mas com a mãe o relacionamento era difícil. E ela, em alguns momentos, ela demonstra que às vezes ela agia de uma forma, outras vezes agia de outra, então ela sentia como se houvessem 2 Annes ali dentro dela, né? E muitas vezes ela criticava demais a mãe, mas claro que a Anne estava crescendo, então muitas coisas ela não compreendia, e às vezes a mãe também não a compreendia, então tinha esse conflito aí de geração, de cultura. A outra família também, essa mulher, né, da outra família, criticava demais o gênio da Anne, a forma como ela era criada pelos pais, então se intrometia demais, então a Anne se sentia criticada o tempo todo. Imagina aquela adolescente, pré-adolescente, que tem uma irmã, e aí toda hora ela é comparada a essa irmã, porque a irmã é perfeita e ela não, né? Mas é mais ou menos isso que a gente encontra aqui. E fora isso, ela também conta da dificuldade, por exemplo, que é ter um animal nessa situação, porque eles deixaram a gatinha deles, mas a outra família levou um gato. Ela fala que, por exemplo, estamos todos com pulgas e a praga torna-se a cada dia mais insuportável. E ela conta que foi espalhado lá um pó amarelo, mas não resolveu nada. Então eles sofriam bastante com isso também. E ela conta também que ela ouviu no rádio, todos eles ouviram no rádio, que o ministro da Educação informou que após a guerra, todos os diários, todos os relatos escritos, cartas escritas a respeito seriam publicadas. Então a Anne, ela pensa em publicar o diário. E não só o diário, ela começa a escrever cartas também. Esse diário, por exemplo, ela se refere a ele como se fosse uma amiga e dá o nome de Kitty, né? Então ela está sempre colocando querida Kitty no começo dos seus relatos. Então ela conta o dia a dia dela e ela dá uma modificada, né, no seu diário, porque a partir de então ela tem a ideia de fazer uma publicação. Não é uma coisa só para ela, é uma coisa para que outras pessoas possam ver também, então ela procura melhorar o seu diário. Então aqui a gente vai ter detalhes não só sobre o Holocausto em si, do que ela ouve, né, no rádio, das notícias também que a funcionária do pai dela traz para eles e informa, enfim, o que está acontecendo lá fora com os judeus, mas ela conta também sobre a fome. Por exemplo, ela fala do feijão. Ela fala assim: o nosso almoço, feijão em conserva, daí as minhas providências que tomei com o lenço. É incrível como o feijão cheira mal depois de ter estado guardado durante 1 ano. Todo o quarto cheira a uma mistura de ameixas podres, desinfetante e ovos podres. Então, a dificuldade, né? Eles passam um tempo comendo só batatas também, uma outra fase comendo alface o tempo todo, então a dificuldade é grande realmente. E em relação ao dinheiro, né? Porque claro que o dinheiro que eles tinham, eles levaram junto com eles, as 2 famílias e o dentista também, mas chega uma hora que o dinheiro acaba, né? Então
tem um momento aqui que ela narra também que essa outra família estava sem dinheiro e eles ficaram sabendo de uma pessoa que comprava pele, e aí essa mulher, ela tinha um casaco de peles e acabou vendendo esse casaco. E eles acabam tendo uma discussão, porque ela vendeu o casaco, mas ela quer o dinheiro para comprar coisas para ela, né? Enquanto o marido quer que esse dinheiro seja usado para comprar alimento. Então, imagina esse tipo de discussão num anexo, num esconderijo, onde tem lá duas famílias e mais uma pessoa, o dinheiro de todos acabando, eles dependendo da ajuda de pessoas de fora, tanto para comprar como para trazer o alimento para eles, né? E contar com a boa vontade de outras pessoas para ajudá-los quando o dinheiro acaba, e aí a pessoa vende um casaco de pele e ela tá pensando em usar o dinheiro para comprar roupa, calçado. É difícil, né? Uma situação bem difícil. Parece que algumas pessoas não se dão conta da situação que estão vivendo. E com tudo isso, a Annie ainda mostra aqui pra gente em alguns detalhes, um pouco antes dela ter ido pro anexo, depois de ir pro anexo também, que ela tinha uma personalidade forte. Ela era bem jovem, né? Mas ela tinha já uma personalidade forte, uma autoestima elevadíssima. Eu acho que poucas vezes eu li um livro onde uma garota pré-adolescente demonstra uma autoestima muito elevada. Isso eu percebi em alguns detalhes aqui que ela conta em relação a começar a se interessar por garotos, e ela faz uns comentários, por exemplo, de que tal garoto gostava dela, e isso não era difícil acontecer, porque qualquer garoto que chegasse perto dela, que a visse, que conversasse com ela, se apaixonava por ela. Então é engraçado a gente ler isso, porque realmente é uma autoestima elevadíssima, né? Uma autoconfiança. Então ela tinha sim essa autoconfiança, ela tinha essa vontade de ser conhecida no mundo todo. Ela conta aqui que ela não queria ser uma pessoa igual à mãe dela, no sentido de ser uma mulher casada, dona de casa. Ela queria mais para ela, muito mais. Ela não queria só ser uma esposa, dona de casa, mãe. Ela queria conhecer o mundo todo, ela queria ser conhecida no mundo todo. E ela conseguiu, né? Através do diário dela, ela ficou conhecida no mundo todo, realmente. Infelizmente, ela não pôde usufruir dessa fama, né? E talvez não, com certeza não era assim que ela gostaria de ter ficado conhecida. Mas acredito que todo mundo saiba, não é um spoiler do livro, né? Até porque é uma história real. A Annie e a sua família e os demais que estavam lá no anexo, nesse esconderijo, eles foram denunciados e a Gestapo levou todos eles para centros de concentração. Não o mesmo, né? Cada um foi para um lugar. A Annie e a irmã dela, Margot, acabaram falecendo de tifo, e isso aconteceu poucos dias antes deste campo de concentração ser invadido e as pessoas que estavam lá dentro serem libertas. Então, por questão de dias, elas poderiam ter sido salvas e terem tido uma vida diferente a partir daí, né? Mas enfim, todos faleceram com exceção do pai da Annie, e quando ele foi liberto, ele acabou voltando para esse local, né, para a fábrica e para essa casa, esse esconderijo, onde a funcionária dele, então, entregou a ele esse diário da Annie, e posteriormente foi publicado. E além deste livro, eu assisti ao documentário Anne Frank, Vidas Paralelas. Esse documentário ele mostra uma garota visitando museus sobre o Holocausto, visitando também a casa, né, o esconderijo onde a Annie
ficou escondida por quase 2 anos, e mostra também que esse esconderijo, essa casa está vazia a pedido do próprio pai da Anne, ele queria que ela ficasse vazia. Além da história da Anne Frank, esse documentário mostra a história de outras pessoas judias sobreviventes ao Holocausto, pessoas que estiveram em outros campos de concentração, e inclusive uma senhora que esteve no mesmo campo de concentração que a Anne Frank, e chegou a ver a Anne Frank quando ela estava no campo de concentração, e ela conta isso. Então a gente assiste aí a outras histórias de pessoas sobreviventes e suas famílias também. Então é bem difícil, e o intuito dessa reunião de histórias de outras pessoas neste documentário, como uma das próprias sobreviventes diz, é não deixar essa história morrer, porque parece que o ser humano não aprendeu nada com isso, né? Então o intuito é relembrar realmente a todos o que essas pessoas viveram, a situação horrível que essas pessoas passaram, e milhares morreram, e os sobreviventes não querem deixar que isso seja esquecido de forma alguma. E é um excelente documentário, recomendo. E eu assisti também Anne Frank, Minha Melhor Amiga, que é a história da Hannah, a Anneli, amiga da Anne Frank. Elas eram amigas de escola e de bairro na Holanda, e a Hannah, ela era para fugir com a Anne e sua família, mas como a família da Anne acabou se escondendo no anexo, a Hannah nem ficou sabendo. Ela achava que realmente essa família, a família Frank, havia fugido da Holanda, né? Ela não sabia que eles estavam escondidos. E ela fica então se sentindo deixada para trás pela Anne. Ela fica com a família, ela morava com a mãe, o pai e uma irmãzinha, e a mãe estava grávida, e eles também acabam sendo capturados. Enfim, não vou contar tanto aí o que acontece com a mãe dela, é bem triste. De qualquer forma, a Hannah é levada para um campo de concentração, e lá nesse campo de concentração ela está cuidando da irmãzinha, o pai dela também está lá, tem uma mulher que a ajuda sempre, ajuda fazendo com que ela consiga ver o pai, e aí ele diz, né, para a filha que eles vão sair de lá, que ele conseguiu uma troca. As filhas vão sair desse campo de concentração em troca de prisioneiros, né? Vão ser trocadas por outros prisioneiros que vão então para o campo de concentração. Mas a Hannah acaba ouvindo um assobio, e ela reconhece esse assobio como sendo uma música cantada, assobiada, né, pela Anne Frank. E aí ela vai atrás desse assobio para ver quem é que está ali, e é uma pessoa pedindo comida. Então ela acaba encontrando a Anne num outro campo de concentração que tem uma divisão com um muro, como se fosse uma parede improvisada, e a Anne está pedindo comida para ela. Então elas conversam ali através desse muro improvisado, e ela consegue passar comida para a Anne ali. Então é bem triste também, ela se recusa a ir embora antes de conseguir levar um pouco de comida para a amiga dela, para a melhor amiga dela. E ela acaba saindo de lá desse campo de concentração, todos os prisioneiros são libertos, e ela sobrevive, e a melhor amiga dela não. Então são histórias bem tristes que eu finalmente consegui ler e consegui assistir aos filmes, o filme e o documentário. Eu sei que tem um filme também que conta a história do diário mesmo, mas este eu ainda não assisti. De qualquer forma, recomendo o livro, o documentário e o filme também. E se você já leu, quiser compartilhar aqui a sua opinião, deixe aqui nos comentários pra gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe com alguém que possa gostar também.
E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!